Olá, primeiro ano, tudo bem? Então, eu sou o professor Gustavo e eu vou estar ensinando para vocês um pouco da história sobre o basquete, tá bom? Então, o basquete, ele teve sua origem em Massachusetts, nos Estados Unidos, e foi criado para ser jogado em ambiente fechado, né? E com a intenção de fazer com que alunos da escola de Springfield, que fica em Massachusetts, praticassem exercício, pois no inverno, por causa do forte temporal, não tinha como eles praticar a maioria dos esportes, que era feito em ambientes abertos. Então o basquete teve essa pretensão de ser feito para ser jogado, né, a princípio, em ambiente fechado, né? Um professor dessa escola de Springfield, chamado James Naismith, resolveu criar um jogo que pudesse suprir essa dificuldade dos alunos, né, de não poder praticar esporte lá de fora. Então resolveu criar um jogo que pudesse ser praticado dentro do ginásio, né? E os alunos em si já não tinham muita iniciativa, então esse desafio ficou maior ainda para o professor. Então, James tinha feito algumas adaptações, né, alguns esportes que já existiam, né, só que não teve sucesso até então. Então ele resolveu criar um jogo. Nesse jogo, James falou que tinha que ter um jogo que comportasse grande número de jogadores, pudesse ser adaptado a qualquer espaço, que servisse de um exercício completo, que fosse atraente, que não fosse violento, que fosse fácil de aprender e que fosse científico para poder lograr interesse geral. Então, nessa perspectiva, né, o professor já tinha base como que queria que funcionasse seu jogo. Então ele começou a refletir o lado psicológico dos jogos que conhecia, né? Então ele viu que a maioria dos jogos tinha bola. Então ele decidiu, ter uma bola pequena e grande na maioria dos jogos. Então ele decidiu escolher qual bola ele queria para esse novo jogo que ele estava inventando. Então ele decidiu que a bola seria esférica, né, e que seria grande. E porque ele achava que as bolas pequenas eram muito associadas a esportes como raquete, como beisebol, ping-pong. Então ele decidiu que a bola que seria grande. Então, depois de escolher que bola ele queria, né, o tamanho da bola, ele fez os princípios básicos do jogo, né? Qual era os princípios básicos do jogo que Naismith resolveu fazer? A bola seria esférica, né, e grande, como eu disse agora há pouco. O jogador não poderia correr com a bola deveria ser passada com as mãos, seria proibido o contato corporal e a meta seria colocada horizontalmente, né? Então, após os princípios básicos do jogo, o professor decidiu então analisar os gols, como eram marcados os gols dos outros esportes, né? Então ele resolveu fazer um gol no formato horizontal. O que ele fez? Ele pegou duas caixas, né, que na época era caixa de colher pera, e colocou uma de cada lado da quadra, né, em direções opostas. E então o objetivo era lançar a bola nessas caixas de pera. Cada vez que você lançava, acertava lá dentro, o jogador era pontuado, né? Então vencia quem fazia mais pontos. Só que como a cesta, essa caixa de pêssego, ficava no chão, ficava muito difícil marcar ponto, porque os defensores ficavam na frente da cesta e ficava difícil de você jogar a bola e acertar. Ficava muito fácil para defender a cesta, né? Então, o que o professor decidiu fazer? Ele decidiu suspender a caixa, né, a suposta cesta, a caixa para cima, numa altura de 3 metros e 5 centímetros, da qual ficaria mais difícil dos defensores bloquear e mais fácil um pouco de você fazer a cesta. Essa altura de 3 metros e 5 centímetros, ela é usada até nos dias de hoje, né, atualmente, que manteve essa mesma altura. Em 15 de janeiro de 1982, as regras foram publicadas, né, na revista T-Triangle. As regras foram publicadas e o nome do jogo era Novo Jogo, né? E após isso, um aluno, né, da classe do professor James Naismith, ele sugeriu que o nome fosse o nome do criador, Naismith, né? Então ele não gostou. Então o mesmo aluno sugeriu que o nome fosse basquetebol, que significa bola e cesta.
Então esse foi o nome, né, que até hoje é usado, então esse nome foi escolhido naquela época. Então dessa forma assim, a gente pode afirmar que o basquetebol foi criado por James Naismith no Colégio Sprint em Massachusetts, Estados Unidos. Ele foi praticado pela primeira vez no dia 21 de dezembro de 1891, no próprio ginásio daquela instituição, né? Hoje o basquete se desenvolveu de forma gigantesca, né? E hoje é um dos esportes mais populares do mundo e mais praticados. E hoje não só é praticado em ambientes fechados, como foi desenvolvido, quanto hoje é praticado em quadras abertas, em qualquer lugar. Ele é bem versátil, então é praticado em qualquer ambiente. Com o passar do tempo, né, houve evolução no basquete, mudanças. Em 1983, na tentativa de padronizar as equipes, foi decidido que seria 5 jogadores para cada lado, em quadras pequenas, e 9 jogadores para cada lado, em quadras maiores, né? E 2 anos depois decidiram manter apenas 5 jogadores de cada lado, independente do tamanho da quadra. No Brasil, o basquetebol chegou através do professor Augusto Shaw. Ele nasceu na cidade de Glenville e trouxe dentro da sua bagagem, ao chegar de viagem, uma bola de basquete. Então, assim, os primeiros jogos aconteceram no Rio de Janeiro, no ano de 1912, e foi na rua de Quitanda, né, que havia naquele lugar, pelo clube América Futebol Clube, que foi um clube carioca e foi o primeiro clube no Brasil a jogar basquete. E, infelizmente, no ano de 1932, faleceu, né, nos Estados Unidos, Augusto Shaw, o próprio pessoa que trouxe para a gente aí o basquete para o Brasil. Foi o principal responsável, né, e viveu no Brasil entre 1896 a 1914. E a partir daí, né, esse percurso que ele ficou aí foi suficiente para ele ver, né, o feito que ele fez, que ele contribuiu trazendo o basquete para o Brasil, e ele pôde vivenciar aí um pouco da popularidade que aconteceu, né? Hoje o basquete é conhecido por todo o Brasil, por todo mundo, e ele foi uma figura muito importante. Então é isso aí, pessoal, esse foi um pouquinho da história do basquete, espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouco com isso, né? E um abraço, até mais.